esse é o canal Pudim do Mal e eu vou contar uma história de terror real que aconteceu comigo pra vocês. Isso que eu resolvi contar hoje foi a coisa mais assustadora que aconteceu comigo em toda a minha vida. E já aconteceu bastante coisa comigo. Isso aconteceu lá por volta de 2002. Eu tinha entre uns 12 e 13 anos. E nessa época eu não tinha celular ainda, porque era muito caro e os celulares ainda eram muito ruins, né? Nessa época tava acontecendo uma coisa meio chata, era período de chuvas, então a eletricidade caía o tempo inteiro. E eu tava com muito medo disso, porque toda vez que eu ficava no escuro, alguma coisa acontecia comigo. Eu via alguma coisa, eu escutava alguma coisa, e eu tinha bastante medo ainda. Então, o que aconteceu? Eu não tava conseguindo dormir, já era, não sei, umas 2 da manhã, eu não tava conseguindo dormir. E a luz acabou. Eu pensei, eu posso ficar aqui quietinha e tentar dormir e rezar pra não acontecer nada, ou eu posso me levantar, pegar uma vela e aí eu vou sentir um pouco menos de medo. Então foi isso que eu fiz. Eu levantei e eu sempre deixava velas assim, com fósforos, em lugares bem fáceis de eu encontrar, porque eu tinha medo do escuro. Tinha medo de ficar no escuro sozinha. E só que nesse dia não tinha mais vela no meu quarto, porque eu já tinha usado na última vez que teve blackout lá em casa. Então, eu não tinha celular na época, né? Como eu já falei. E eu levantei e sem vela, sem lanterna, sem nada, e fui procurar velas. Eu fui no quarto do meu irmão, que é na frente do meu, porque eu achei que tinha algumas velas lá, olhei e não encontrei. Fui andando até a cozinha, tinha um pouquinho de claridade de fora, mas era muito pouco, e eu tava com medo. Eu fui na cozinha e não encontrei velas. Mas o que eu encontrei ali jogado na cozinha foi o celular da minha mãe, que na época era um celular monocromático e tinha aquela luz verde. Muito horrorosa. Mas podia clarear um pouquinho. Então eu peguei o celular e com aquela claridadezinha de nada eu fui na despensa e não encontrei vela. Aí que eu lembrei que eu olhei no lugar errado, no quarto do meu irmão. Que tinha uma prateleira lá, que eu tinha visto outro dia, que tinha uma vela. Então eu pensei, vou lá. Fui lá com o celular e eu já tinha ido no quarto do meu irmão e entrei lá de boa. Só que na hora que eu cheguei a entrar no quarto, eu dei um passo depois da porta e vi alguém parado no meio do quarto do lado do meu irmão. Nesse momento eu gelei, eu tava com a cabeça meio baixa, porque eu tava olhando pro chão pra não pisar em nada. E eu gelei e eu não queria levantar a cabeça, eu fiquei assim, segurando o celular, que não tava iluminando quase nada, assim, morrendo de medo. Quem estava ali do lado do meu irmão? E meu irmão tava dormindo. Então eu pensei, não é nada, não é nada, deve ser outra coisa. E essa coisa que eu tava vendo era branca. Então a primeira coisa que eu pensei já foi, é um fantasma. Daquela coisa de criança, né? Como se fosse um lençol branco. E eu fiquei com medo, eu pensei, deve ser outra coisa. Aí eu tava com o celular iluminando pra onde eu estava. E eu levantei um pouquinho a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, eu vi que era o formato de uma menina. E eu tô começando a ficar com medo aqui. E eu tô sozinha. Era uma menina. Ela era branca. E quando eu levantei a cabeça só um pouquinho, eu vi os pezinhos dela. E bem assim, o formato era perfeito, então não era minha imaginação. Eu vi os pezinhos dela e eles não estavam tocando o chão. Nesse momento eu comecei a me desesperar, porque não era minha imaginação
E não era uma coisa qualquer que tava ali. Era um fantasma, era um espírito. E eu nunca tinha visto uma aparição assim, perfeita na minha frente. Então eu voltei a baixar a cabeça e comecei a chorar, porque eu não sabia o que fazer. Eu tava com muito medo, mas eu pensei, de repente eu saio correndo e ela vem atrás de mim. Ou, não sei, eu não posso ficar aqui, mas eu também não posso gritar que alguma coisa pode acontecer. Eu não sei, eu comecei a me desesperar. Isso pra mim foi uma eternidade, mas não sei, durou uns 10 segundos. Eu não cheguei a reparar o rosto dela, mas eu vi o formato dela inteirinho. Tava usando um vestido branco como ela, e ela tava de pés descalços. E ela só tava ali parada no meio do quarto. E foi então que eu pensei, né? Enquanto eu tava nessa, o que que eu faço? Eu pensei no meu irmão. Por que ela tá ali do lado do meu irmão? Aí eu pensei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com ele? E eu tava tão aflita, eu tava tão nervosa, com tanto medo, eu não sabia o que fazer. Eu corri e abracei meu irmão. Eu fechei o olho e abracei meu irmão. E eu sabia que nesse momento eu ia estar do lado dela. Mas mesmo assim eu fechei o olho e fui, porque eu não sabia mais o que fazer. E eu também estava preocupada com ele. Então eu abracei meu irmão e comecei a chorar. Só chorei baixinho, na verdade, nem conseguia gritar. E ele meio que deu uma acordada assim e começou a falar comigo. Nem lembro o que ele falou. Deve ter sido o que foi, o que você está fazendo. E em um segundo a luz voltou. Meus pais chegaram no quarto do meu irmão. E eu tava lá, abraçada com meu irmão, chorando, desesperada, morrendo de medo. Eu não sabia o que fazer, eu olhei, não tinha nada no quarto. Então eu falei, eu tava com medo, acho que eu tive um pesadelo. E o que eu fiz, eu falei com meu irmão e eu dormi no quarto dele. Eu dormi no mesmo lugar onde eu vi a aparição. Porque, na verdade, eu não tava com medo de ficar ali. Eu tava com medo de ficar sozinha. Então foi isso que aconteceu. Foi a única aparição, assim, completamente perfeita que eu vi. Apesar dela ser toda branca. Ela era perfeita. Era uma menina de uns 8 anos. Eu não sei o que, eu não sei como. Mas foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês não tenham ficado com medo disso, mas se não é de ficar com tanto medo também. Bom, se você tem um relato, você pode mandar pra mim que eu vou contar aqui, tá bom? Eu tô começando a chegar relato pra mim, mas eu ainda tô lendo, tô escolhendo, tá bom? Abraços! Vocês não tenham ficado com muito medo?